Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial aqui do nosso canal, onde você pode aprender técnicas de papelaria personalizada. E hoje nós vamos aprender a criar um display de mesa. O que é um display de mesa? É um enfeite que você pode colocar em cima das mesas, né, dos convidados ou em cima da mesa do tablado da sua festa aí. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Então, com essa técnica, você pode fazer qualquer personagem. Aqui a gente tem alguns exemplos de alguns displays que eu já fiz. Então, qualquer personagem você pode ir lá buscar a imagem e a gente pode criar aqui no Silhouette Studio. Pode fazer com a imagem da você pode pegar a fotografia da criança, né, e fazer um display com a fotografia. Então, aí depende somente da sua criatividade aí. Então, eu já tenho aqui alguns arquivos abertos aqui na Silhouette. Então, eu vou criar um display da Magali. Então, eu já tenho alguns arquivos aqui. E para quem faz o nosso curso de Silhouette, eu já vou disponibilizar esses arquivos aqui para download. São vários personagens, né? E já está tudo pronto com a trilha de corte criado. Então você não precisa perder tempo. Para quem é aluno do nosso curso aí, pode entrar aí na área de downloads e baixar esses arquivos aqui. Então tem o da Frozen, Liga da Justiça, tem vários personagens. Então eu estou procurando aqui uma base. Esse aqui é um exemplo de um display da imagem da criança, né? Então você pode recortar a imagem da criança, né? E ir lá no Photoshop, tirar o fundo, fazer um bom recorte aí e levar para o Silhouette e fazer o rastreio dessa imagem no Silhouette para poder criar nossa trilha de corte aqui. Então eu fiz esse aqui, eu posso aproveitar essa base aqui, ó, que eu já criei para esse display aqui que eu fiz tem algum tempo, que é uma festa do Snoopy. Então eu posso aproveitar essa base aqui. Então eu vou dar um Ctrl C e vou colar aqui, ó, nesse projeto aqui desse display. Para que a gente crie um display, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma base. Isso aqui é onde a gente vai colocar o nosso personagem em pé, né, sobre a mesa. Então a gente pode criar uma base bonitinha, impressa, tudo certinho, bonitinho. A gente vai precisar do personagem. Para quem faz o nosso curso de papelaria personalizada, eu ensino como buscar uma imagem, né, de qualidade. E a gente vai precisar dessa figura aqui, ó, desse objeto aqui que é o suporte, né, que a gente vai colar atrás do personagem e na base para manter o personagem em pé. Além disso, quando a gente criar a trilha aqui, né, porque isso aqui é um print and cut, a gente vai imprimir e recortar. A gente também vai precisar de recortar o mesmo formato, porém num suporte mais resistente, ou seja, num papel mais grosso. Por quê? Porque algumas pessoas só colocam o display no papel que imprime só. Só que o nosso papel ele é 180 gramas. Então eu vou fazer esse display aqui no tamanho máximo de uma folha, né, de uma folha A4, ou, aliás, de uma folha ofício 9, que é um pouquinho maior que a A4. Então ele pode ficar envergando, ele não tem muita resistência. Então, além do personagem, da impressão e recorte, eu ainda recorto um fundo, né, para que a gente possa colar, né, essa impressão sobre um suporte mais grosso, né, um papel mais grosso, para criar uma resistência melhor, tanto o personagem quanto a base. Então a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso aí. Então, para começar, a gente precisa criar a trilha de corte aqui, né? Então a gente vai rastrear essa figura aqui. Vou aqui abrir janela rastrear, select 3, vou criar uma imagem aqui em volta, vou desativar o filtro alto, ativar o filtro baixo, vou aumentar o limiar e diminuir um pouco a escala. Então agora eu vou criar apenas a borda externa. Pronto, criei a minha trilha de corte. Eu vou aumentar um pouco essa borda aqui, né, para que a gente não tenha
esses cortes muito estreito aqui, né, pode danificar. Então eu vou vir aqui, ó, na ferramenta deslocamento e vou deslocar para fora, que é o deslocamento externo. Então ele criou um deslocamento de 2 milímetros. Eu posso até diminuir um pouco. Aí minha trilha original eu posso tirar ela e deixar aqui de fora por enquanto. E vou trabalhar com essa trilha aqui que eu fiz o deslocamento. Então aqui eu já sobrepus, né, a figura sobre a trilha. Eu centralizei aqui, né, manualmente. Vou selecionar as duas figuras aqui, ó. Aliás, a figura e a trilha. E vou agrupar. Botão direito do mouse e agrupar. Pronto. Então agora eu vou rotacionar. Eu posso segurar o Shift para que ele rotacione de 15 em 15 graus. E como é uma impressão em recorte, então eu vou ativar aqui as minhas marcas de registro, porque eu vou precisar imprimir e recortar. Aí ativei. O tamanho do meu papel aqui, ó, é 215 por 305. Eu posso diminuir um pouco as margens, né? A sangria aqui. Pronto. Então agora eu vou ocupar, né, o máximo que eu conseguir dessa folha aqui. E pronto, agora é só a gente mandar imprimir e recortar. Vou vir aqui na minha impressora, né? Vou configurar aqui para imprimir numa resolução melhor. Agora nós vamos colar, né, a nossa impressão aqui na base da silhuete. Vou carregar a minha base de corte aqui na silhuete. Para isso eu aperto o botão aqui no painel, carregar base de corte. E agora nós vamos configurar o corte. Então eu venho aqui, ó, em configurações de corte. Vou deixar aqui o papel padronizado 180 gramas, porque é um papel 180 gramas que eu estou utilizando. E vou enviar ao silhuete. Agora eu vou descarregar a minha base de corte e vou tirar aqui o meu recorte da base. Com a ajuda de uma espátula, eu removo, né, os pedaços de papéis que ficaram colados na base, para poder colar a próxima folha. Pronto, agora que a gente já recortou, né, a Magali, o personagem, agora nós vamos recortar o fundo. Então o fundo ele já está aqui agrupado, então eu vou colocar ele aqui embaixo só para a gente ter uma noção, né, do tamanho. Eu posso diminuir um pouquinho, que a Magali ela não ficou tão grande assim. Fundo, a base, aliás, né, onde nosso personagem vai ficar em pé. Então o personagem vai ficar em pé sobre essa base aqui. Então eu posso deixar o meu personagem aqui, ó, de
fora um pouco, porque agora nós vamos imprimir a base. Então vamos ver se a gente consegue imprimir duas bases, porque depois vai ter outros personagens, né? Ctrl D. Não, tá, não dá para imprimir duas bases. Então eu vou centralizar essa aqui. Uma observação importante: se você imprimiu o personagem, você deve imprimir e recortar, porque depois você não vai conseguir colocar no mesmo local. Então imprima um personagem, imprima uma etapa primeiro e recorte, né, no caso o personagem, para depois você imprimir as bases. Então, no caso de mais de um personagem, você pode imprimir. Se você vai fazer 10 displays aí da Magali, então você imprime primeiro as 10 folhas, recorte as 10 folhas da Magali, aí sim, aí depois você monta outra prancha de impressão e recorte. Agora sim, nós vamos imprimir a base. No caso, eu vou fazer só uma Magali, e no caso eu vou fazer 4 bases dessa aqui, porque eu vou fazer 4 personagens, né? Um de cada. Então a minha base, ela serve para todos. Por isso que eu procurei um desenho, né, compatível, que eu possa utilizar em todos os meus displays. Então eu vou imprimir 4 bases e vou recortar as 4 bases. Então, para imprimir a base, a mesma coisa. A minha impressão já está configurada, basta eu clicar aqui no botão. Como eu vou imprimir 4, eu já vou deixar aqui 4 cópias, aplicar e imprimir. Então agora que nós já imprimimos as folhas, né, aqui da nossa base, vamos agora colar a impressão na base da silhuete para que a gente possa cortar na silhuete. Então agora nós vamos enviar aqui para o recorte. Configurações de corte, papel padronizado e enviar ao silhuete. O interessante na silhuete é que depois que eu envio o trabalho, né, para a silhuete, o último recorte, ele fica gravado aí na memória da silhuete. Então eu não preciso vir aqui no software para enviar novamente. Então eu posso vir aqui no display da silhuete, eu posso recarregar, né? Se eu for recortar mais de uma folha, então, como no caso da nossa base, eu imprimi 4 folhas, que nós vamos precisar de 4 bases iguais. Então eu preciso somente recarregar, né, a base, e eu vou ali no display e aperto repetir trabalho.